Juízes capítulo 6, eu quero ler um versículo. Glória a Deus. O versículo, pode ser o primeiro. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente contra eles subiam. E punha-se contra eles em campo, e destruía as novidades da terra. Até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumento. Porque subia com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor de Israel: do Egito eu fui subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos oprimiam, e expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. Eu vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais, ou não tenhais outros deuses, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Não destes ouvidos a minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofa, que pertencia a Joás e a Abiezrita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhes respondeu: se o Senhor, meu Deus, é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre entre Manassés, e o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia, Deus. Oremos, Pai, na unção do Senhor nesta noite. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos a bênção do Senhor, a graça, a bondade e as misericórdias do Senhor. Pai amado, toma-nos em tuas mãos, porque somos teus servos, teus vasos. Fala através desta palavra, revelando, Senhor, a palavra, que seja uma palavra revelada aos corações da tua igreja nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Amém. Sente-se e aplaude ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra nos fala da luta que enfrentamos pelo inimigo, o adversário das nossas almas, que tenta nos devorar, nos destruir, corroer tudo que é do servo de Deus. Mas isso só acontece quando o crente perde a essência, quando o crente deixa de obedecer, quando o crente deixa de ser fiel. Vejam que Israel é um povo de Deus. E às vezes Deus permite a Israel algumas guerras, como é agora, estamos vivenciando guerra. E incrível que pareça, essa guerra perdura de longos anos. Veja o que o texto diz aqui, olha. Prevaleceu a mão do Senhor, a mão dos midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e as cavernas e fortalezas. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente,
contra eles subia e punha-se contra eles em campo e destruía as novidades da terra até chegarem a Gaza. Quem é Gaza? Hoje nós estamos vivenciando Israel guerreando contra Gaza, não é? Existe hoje os guerrilheiros ou os terroristas de Gaza que estão tentando destruir Israel. Olha como essa peleja, ela perdura longos e longos anos. Mas muitas vezes é Deus que permite, por causa da desobediência do povo, para que o povo se arrependa e reconheça a soberania de Deus para que tenha um livramento. Então, queridos, os moradores da faixa de Gaza hoje estão invadidos por terroristas. E os terroristas se aproveitam dos habitantes de Gaza para tentar destruir Israel. Mas Israel sempre prevalece, porque o nosso Deus é o Deus de Israel. Há poucos dias que eu ouvi um noticiário, não sei se alguém aqui ouviu, em redes de internacional, né? Ou seja, noticiários internacionais. Na Turquia, o parlamento da Turquia estavam em assembleia geral, assembleia, né, do parlamento, e um parlamentar da assembleia se levantou no meio da assembleia e disse que Israel tinha que ser derrotado, tinha que ser destruído e que Alá, o Deus dos árabes, o Deus que eles adoram, ia matar, ia destruir Israel. Na hora ele deu um impacto, caiu no meio da tribuna e morreu na hora. Quase ninguém ouve isso, porque é algo que glorifica a Deus, né? E enaltece Israel. Então ninguém tem interesse de propagar. Se fosse uma coisa ruim para os inimigos, ou seja, ruim para o povo de Deus e boa para os inimigos, todo mundo propagava. Mas você pode ver como o nome do Deus de Israel é exaltado. Na hora o parlamentar começou a clamar e dizer que Alá ia matar, ia destruir Israel. Ele caiu fulminantemente com infarto mortal na plateia da tribuna da Turquia. Isso quer dizer que Deus cuida de Israel. Deus ainda cuida do seu povo, da sua igreja. E essas guerras contra o povo de Deus, elas perduraram até os dias de hoje e hão de perdurar até o dia da vinda de Jesus Cristo. Veja nesse contexto, Israel, olha o que está dizendo. Porém, Israel, os filhos de Israel, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Ou seja, enquanto eu e você estamos na presença de Deus, o cuidado, o carinho de Deus é comigo e é com você. Mas se eu os deixar, se eu os abandonar, eu também serei abandonado pelo Senhor. Deus falou ao povo de Israel através do profeta Asa, dizendo: Asa, diz a esse povo que enquanto eles estiverem comigo, eu estarei com eles. Mas no dia que me abandonar, eu também os abandonarei. Deus ama a todos, mas o carinho e o cuidado de Deus é para comigo e para com você, que temos relacionamento, que temos comunhão, que temos intimidade com Deus. Amém? Então aqui, queridos, quantas vezes as finanças de alguém, até crente, está sendo corroída. Às vezes, crente está vivendo uma situação que é uma doença demais na família, é um problema aqui, é uma dívida impagável, é coisas assim que foge do controle. Se isso está acontecendo com algum crente, é preciso parar e ver aonde estamos errando. Aonde é que estamos errando? O que nós estamos fazendo que não está agradando a Deus? Porque o crente pode até passar prova, ninguém está livre, pode passar luta, mas o milagre vem. Mas o livramento vem, a resposta vem. Mas quando você vê alguém dia e noite, anos e anos, vivendo uma vida miserável, algum trem está errado na vida dele, na vida dela.
Porque às vezes Deus permite situação, mas automaticamente Deus não abandona. Deus está por perto, cuidando, esperando que esse ou aquele se arrependam, se voltem para Deus e Deus os abrace e dê a vitória. E assim sempre foi na trajetória do povo de Deus. Os midianitas eram povos primos de Israel, parentes próximos. Mas não adoravam a Deus. Mas não adoravam o Deus de Israel. Eles adoravam deuses pagãos. E isso contrariava o princípio de Deus. E quantas vezes a gente tem no nosso seio, na nossa família, pessoas, parentes, muito próximos nossos, mas que não adoram o nosso Deus. E que a gente não pode ser conivente com as obras dele, ou com as adorações dele, ou com as coisas que eles fazem. A gente precisa ser diferente. É nessa hora que a gente prova que a gente é crente. Eu fico assim meio que abismado. O sangue de Jesus tem poder. Eu conheço uma família, segundo eles, são crentes, né? E um dos filhos deles, desviado, perturbado, endemoniado, porque a maioria das pessoas que se dizem serem homossexuais, eles se envolvem com a macumba. Tem que se envolver com a macumba. Eu não sabia de um detalhe, o presbítero estava me falando que já leu uma matéria que diz que toda pessoa que são homossexuais, eles têm que passar 6 meses na macumba para oficializar a homossexualidade. Para a pombagira ser oficializada na vida daquela pessoa. Eu nem sabia desse detalhe. Mas a verdade é que esse camarada, que é filho de um vizinho meu, que é crente, um casal, mas crente eu não sei como, né? Porque tem crente todo tipo. Esse rapaz se tornou homossexual e agora se envolveu com a macumba, diretamente. E ele levou a macumbeira para dentro da casa dele e os pais receberam. A macumbeira sentou na porta com os livros, com os pachá, os trem, entra na casa e sabe que ele tem o quarto dele lá no fundo, não sei como é que é, com os trem dele, nas imagens, e o pai e a mãe aceitam. A mãe recebe dentro de casa, arruma a roupa, passa... Gente, pelo amor de Deus... Que quisesse ser o que ele quisesse. Da minha porta para fora. Aqui dentro da minha casa, não. Aqui manda eu e Deus. O diabo não pode ter vez dentro da casa de crente. Infelizmente tem crente desse tipo. Ah, porque é meu filho. Eu vou amar, vou orientar, vou aconselhar, mas não vou aceitar uma obra do diabo na vida dele dentro da minha casa. Você está entendendo como é que é o negócio? Às vezes o crente passa a prova, passa a luta e não sabe por quê. Às vezes é um pai, uma mãe, um irmão, não sei quem, que é crente, uma benção, mas o filho ou a filha, não sei quem lá da família, traz um caminhão de cachaça e bota dentro da geladeira na minha casa? Nunca! Pode ser parente, amigo, pai, parente do meu parente, avô do meu avô, seja lá quem for, na minha casa? Não. Infelizmente tem crente morrendo espiritualmente por não vigiar. Ah, mas é meu filho, veio com os amigos dele, trouxe um bocado de cerveja, um bocado de uísque, de cachaça, botou dentro da minha geladeira. Na minha geladeira, não. Eu não aceito. Eu respeito a sua decisão lá fora. Dentro da minha casa, não. Infelizmente, a falta de sabedoria de muitos crentes tem levado a perder as promessas, perder as bênçãos de Deus. Vai botar da porta para fora? Não vou receber. Eu recebo agora sem sua bagagem. Venha para dentro da minha casa, a hora que você quiser, a casa é sua, durma, coma, beba, mas sem sua bagagem lá fora. Você aqui, sua bagagem lá. Então a gente tem que ter sabedoria para lidar com essas situações, porque Israel sofreu em muito tempo por causa dessa aliança. Toda vez que um crente se alia, ou se faz aliança com coisas que é do mundo, na vida, ou na casa, ou no meio em que vive, tem prejuízos. Israel teve vários prejuízos. E a Bíblia está dizendo que os midianitas, e olha que os midianitas eram descendentes do povo de Israel, mas não era israelita. Igual o povo de Samaria era israelita nato, mas era considerado imundo pelos fariseus, porque eles fizeram uma aliança com os babilônicos, com outros povos pagãos. Foi Jesus que quebrou todo o enigma, quebrou todo o protocolo. Mas Jesus faz o que eu não posso fazer. Né, amados? É preciso que haja transformação. Lembra de Ruth? Era moabita. Não era? Não era midianita, era moabita.
Mas ela, para conviver no meio do povo de Deus, ela teve que deixar os deuses de Moabe, teve que deixar a prática dos moabitas, teve que se converter ao Deus de Noemi para entrar na terra. Infelizmente hoje, muitos cristãos, muitas famílias crentes, muitas igrejas, estão aceitando os midianitas dentro com a bagagem deles. Está aceitando os amonitas, os moabitas, né? Dentro da casa ou dentro da igreja, vindo com a bagagem toda. Venha você, sua bagagem fica lá fora. E daí para lá. Porque assim, irmão, a Bíblia diz que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Então somos igreja. Você é servo, você é serva. E deve honrar esse nome que Deus te deu. Serva do Deus Altíssimo. Serva do Deus vivo. É, amado? O projeto de Deus para Israel não morreu, não mudou, estava vivo enquanto Israel estava na presença dele. Na hora que Israel perdeu a essência, perdeu a bênção de Deus. Aí agora os inimigos invadem, né? Olha o que a Bíblia diz. Prevalecendo a mão do Senhor, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, eles dominaram. Eles dominaram por causa dos midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Fizeram para si por causa dos midianitas, porque eles estavam se escondendo. Agora imagine o povo de Deus tendo que se esconder, se refugiar do mundo. Né? Ou seja, das obras do diabo. Então o que acontece? Enquanto nós tivermos compromisso com Deus, Deus tem compromisso com a gente. O que é meu é abençoado. O que é seu é abençoado. O que é seu é próspero. Os gafanhotos não vai comer. A locusta também não. A traça também não. A ferrugem não vai corroer, nem vai, até porque Jesus disse: ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem minam, nem destrói, nem ladrão roubam, porque onde estiver o vosso tesouro estará o vosso coração. Aleluia, Deus. E os midianistas sofreram, irmãos, terrivelmente. Deus entregou nas mãos, ou seja, os israelitas sofreram, Deus entregou nas mãos dos midianitas. E o texto me diz, querido, que quando Israel plantava alguma coisa tentando colher, eles punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegar em Gaza. A terra está aí em guerra. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumenta. Destruía toda a criação, toda a lavoura, toda a plantação. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em uma multidão que não se podiam contar, nem a eles e aos seus cavalos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu. Crente pobre, Israel empobreceu, perdeu todas as suas finanças, toda a sua lavoura, todas as suas plantações, até os seus animais eram roubados, o campo era destruído. Agora, tudo por quê, querido? Consequências da desobediência, consequências do pecado. E tem muitos cristãos que estão hoje dentro das igrejas, não sabem porque sofrem tantas consequências. É preciso fazer uma avaliação, uma análise. Aonde estamos errando? Aonde eu errei? O que eu estou fazendo que ainda não está agradando a Deus? Eu preciso fazer essa análise ou avaliação, porque só assim o Senhor se voltará para nós. E a Bíblia diz, querido, que quando isso estava acontecendo, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, fizeram um clamor. Aí Deus diz: agora é comigo. Enquanto você está se envolvendo com o mundo, se envolvendo com o pecado, se envolvendo com a vaidade, se envolvendo com as coisas que não agradam a Deus, Deus fala: é você e você. Mas quando eu começo a entender que Deus é o meu Senhor, o meu dono, como os irmãos disseram, Adonai significa Deus é o meu dono, o Senhor da minha vida.
Quando eu entendo isso, que eu volto, que eu clamo, que eu busco a Deus, aí Deus se volta para mim e diz, agora é comigo. Israel fez um clamor. E quando Israel começou a clamar a Deus, querido, a Bíblia diz que o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei do Egito, fiz subir, tirei da terra da escravidão, da servidão, livrei da mão dos egípcios e da mão de todos que vos oprimiam e expeli de diante de vós. Dei a terra para vocês. Assim diz o Senhor, vosso Deus. Não temais, ou seja, não tenhais deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas não deram ouvido à minha voz. Deus avisa, Deus não faz nada sem avisar o homem e a mulher. Às vezes até erramos, sim, mas não erramos inocente, não erramos inconsciente, não, porque Deus fala comigo, com você, todo dia, toda hora. Não fique pensando que alguém às vezes é crente e está fazendo um trem errado, usando um trem que não deve usar, que ele era até inocente, não, ele está tentando a voz do Espírito Santo. Às vezes olha para o braço e diz, tá bonito você, não podia. Às vezes olha para a mão, para as unhas, essas unhas não podia estar assim nessa cor. Mas está usando. O Espírito de Deus está falando e ele ou ela está teimando. Às vezes olha para as orelhas e fala assim, o espelho fala. Espelho fala, viu? O Espírito Santo fala. Mas às vezes há uma falta de temor. E isso traz sérias consequências para a nossa vida. Ou para a vida de alguém. Deus nunca deixou de falar. E a Bíblia está me dizendo que enquanto Israel sofria e alguns clamavam, Deus enviou um profeta e disse, vocês estão sofrendo por causa disso e disso e disso. Vocês me abandonaram, vocês estão servindo outros deuses, mas eu amo vocês ainda. Eu amo vocês ainda. E aí Deus prova o seu amor. E a Bíblia diz que ele envia um anjo para falar com um dos seus servos que não tinha se corrompido, não tinha se contaminado e que tentava ainda salvar a Israel através do seu trabalho. A Bíblia diz que eles plantavam, a família dele plantava, ele escolhia o trigo e ia para o lagar, ou seja, um coxo onde pisava uva para poder trabalhar o trigo, para poder sobreviver, para se alimentar e alimentar outras pessoas que estavam passando fome por causa da perseguição dos midianitas. E Deus vê do céu. Deus conhece o coração e a alma de quem realmente quer abençoar a vida, que quer trabalhar, que quer ser livre, que quer ser liberto, que quer ser transformado, que se livra, que foge do inimigo. E Gideão, um grande homem de Deus, ainda jovem, solteiro, e ele estava lá malhando trigo no lagar. De repente Deus volta para Israel por causa do clamor e vai falar com quem? Com quem Deus consegue falar. Deus não fala com qualquer um. Na verdade ele fala com todo mundo. Mas a palavra direcionada é com quem realmente está na posição dele. Porque através de um Deus fala com os outros. Às vezes ele não consegue falar com A, mas consegue falar com B. B vai falar para A o que Deus falou. E assim é transmitida a mensagem. A voz de Deus é clamada dentro da congregação, dentro da família, dentro da comunidade. Deus nunca deixou de falar. Mas alguém tem que estar na posição para Deus falar. Para Deus falar, alguém tem que estar na brecha. Alguém tem que estar na posição de servo em que Deus possa usar. Eu costumo dizer que Deus ainda não falou o quanto Ele quer falar, porque Ele não achou pessoas ainda na posição que Ele quer. Ou Deus ainda não fez coisas maiores, grandona, tremenda entre nós, na igreja, no meio do povo dele, porque nem todo mundo está na posição de Deus ainda. Porque na hora que tiver, você vai ver coisas estrondosas acontecer. E Deus quer fazer isso. Eu digo para mim mesmo que Deus ainda não fez coisas maiores na minha vida. Porque eu creio que ainda não estou no ponto certo, no momento certo que Deus precisa. E eu me esforço por isso. Eu luto por isso. E eu creio que os irmãos também têm essa convicção. Vocês têm se esforçado, têm lutado para ser melhor. Para ser melhor cada dia. E quando nós nos tornamos melhores, aí sim a coisa vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Às vezes a gente quer o melhor, mas a gente não melhora. Né? A gente quer perdão, mas não perdoa.
Vê o ano novo está chegando aí. Irmãos, vamos orar para que o ano que vem seja melhor. O ano nunca vai ser melhor. O ano que vem nunca vai ser melhor. Se eu não me tornar melhor. Quem tem que ser melhor sou eu. Se eu for melhor, aí tudo que está à minha volta vai ficar melhor. Se eu for melhor, a minha família vai ser melhor, meu casamento vai ser melhor, meus filhos vão ser melhores, meu trabalho vai ser melhor, meus colegas vão ser melhor. E aí o ano todo vai ser melhor. Porque a gente quer o melhor, mas não muda. Não quer ser melhor. A gente tem que melhorar cada dia. E assim as coisas vão ficar melhores. E eu vejo coisas melhores na minha vida. Eu vejo coisas melhores na vida de vocês. Então se esforce para ser melhor. Os midianitas sofreram, mas Deus achou alguém na posição que se colocou na brecha. E através desse alguém, Gideão, Deus usa ele e fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Deus nesta noite tem palavra para crente aqui. O Senhor é contigo. Você pode tomar posse dessa palavra? Levante a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. O Senhor é contigo. Vai nesta tua força, porque livrará a tua casa, tua família, teus familiares, livrará toda a tua tenda do inimigo. O Senhor é contigo. Você sai daqui nesta noite indo para sua casa dizendo: o Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, vai haver mudança na minha casa. Se o Senhor é comigo, vai haver mudança na minha família. Se o Senhor é comigo, Deus vai salvar o meu marido. Se o Senhor é comigo, Deus vai abrir porta de emprego para minha família. Se o Senhor é comigo, Deus vai quebrar pessoas que precisam ser quebradas. Se o Senhor é comigo, Deus vai abrir porta de emprego. Se o Senhor é comigo, na minha casa, na minha vida, na minha família, Deus vai fazer coisas extraordinárias. E Ele vai. O Senhor é contigo. Aleluia. Pode tomar posse nesta noite. Aleluia. Oh glória. Se o Senhor é comigo, a doença vai cair por terra. Se o Senhor é comigo, a enfermidade não vai me atingir. Se o Senhor é comigo, eu vou conseguir orar mais, jejuar mais, vigiar mais. O Senhor é contigo. Vai nesta tua força. Aleluia. Eu não quero orar mais por conta do horário. Fica de pé. O Senhor é contigo. Oh, aleluia. O Senhor é contigo. Eu não sei o que você está precisando que Deus faça, mas você sabe. Aonde você precisa melhorar, mudar, mas você sabe. E nesta noite eu oro para que Deus produza as mudanças. Que o novo de Deus aconteça na tua vida. Que as chuvas de bênção venham sobre ti. Aleluia. Oh, aleluia. Que as colheitas sejam melhores. Que as árvores do campo deem o seu fruto melhor. Mas que esse fruto não seja um fruto perecível, seja um fruto eterno, seja frutos que produzam bem na minha vida espiritual. Aleluia. Levante as mãos para o céu. Nesta noite feliz.